Alô, alô. Sejam bem-vindos aqui a mais um Telefonemas. Eu sou o Vinícius Félix. Telefonemas é o seu podcast de escuta, né? Tentando tirar aí, te oferecer um momento do seu dia para você escutar uma história, prestar atenção no outro, porque é isso que a gente acredita, na possibilidade de diálogo, né? De escuta. Se a gente não parar para ouvir as pessoas, não adianta nada ficar aí conversando na internet que nem louco, né? Desafogar um pouco para a gente ver o que está acontecendo de fato, né? Separar a realidade da ficção, da viagem, né? E tem muita gente muito maluca no Brasil, né? Então a gente está aqui tentando diminuir um pouco a maluquice. Um dos assuntos que assim, a gente precisa discutir para hoje, para ontem, é o que foi feito da pandemia, né? E tão esquecidinha aí, né? Mas ainda rolando, né? O Não Covid ainda está acabou, por né? aí, não acabou, é um perigo ainda, né? A volta do uso de máscaras aí é uma coisa que está na pauta do dia. Sim. E com a transição do governo a gente vai começar a entender o que de fato aconteceu. E tem um livro aí que é um documento importante para isso, que é esse aqui, ó. A Política contra o Vírus, um relato dos bastidores da CPI da Covid pelo Randolfo Rodrigues e pelo Humberto Costa, que não estão aqui, como você pode ver, quem está aqui do meu lado é o Rodrigo Levino, jornalista que colheu os depoimentos dos dois para formar esse livro. E acabei de receber ele aqui, dei uma lida rápida, porque ele é bem curtinho, ó. Mas ele é todo fundamentado e conta a história do que foi a CPI. E agora que a gente está aí com a esperança de um novo governo assumindo, será que a gente vai resolver a nossa conta com o que foi feito da Covid? Porque aqui, rapaz, tem crime adoidado. Adoidado, né? Eu vou só ler aqui uma coisa que eu acho que ainda não está na cabeça de todo mundo. Vou te pedir licença aí, Levino. Que é Claro, assim, ó. claro. Tá na orelha do livro isso aqui. A estratégia adotada pelo governo Bolsonaro para o enfrentamento da pandemia da Covid-19, lá vem, era alcançar a imunidade natural coletiva contra o coronavírus, por meio de sua rápida e intensiva transmissão, a chamada imunidade de rebanho. Nesse plano, não importariam o número de mortes, os quadros graves ou as sequelas que atingiriam a população. A CPI comprovou, foi um plano, foi uma Sim, acho que a estratégia. CPI deixou comprovado como um plano, assim, era uma estratégia que acho que a gente via, vendo de fora a coisa, conseguia enxergar o discurso, a narrativa, né, o Osmar Terra, aquela coisa incessante das opiniões e tal, mas como era que isso se traduzia em ação do governo? Aí eu acho que a CPI conseguiu mostrar essa materialidade, esse elo, essa expressão dessa estratégia dentro das ações do governo, dentro das ações do Ministério da Saúde, das ações, das inações, das omissões. Você tem várias maneiras de fazer uma coisa andar ali, inclusive sabotando outras. Acho que isso a CPI deixou claro, assim. E Antes, durante e após, né? uma pergunta pesada quando você pergunta assim, será que a gente vai pagar essa conta da CPI? E isso a gente lembra que dos 10 procedimentos sugeridos pela CPI, que foram abertos, procedimentos de investigação abertos pela PGR em cima do relatório da CPI, 9 já foram arquivados. Aliás, eu vou começar tirando uma dúvida, assim, que não vai fazer muito sentido para o nosso ouvinte, mas nem sei se você sabe a resposta, Levine. Esses arquivamentos podem voltar? Tipo assim, desarquiva aí. Não Não tenho tem. certeza. Ah, Não tenho, beleza. mas é uma boa questão, é isso, porque como é que se paga essa dívida? Né, tendo já a Procuradoria, que em tese representa a população, a Procuradoria está lá para defender o povo. Ela tá seguidamente pedindo arquivamento dessas investigações, desses procedimentos, que não são nem investigações, são procedimentos preliminares, assim, uma coisa bem... Né? E quem está matando no peito é a Procuradoria, a Procuradora, né? O Aras também, mas A agora me vice foge dele, o né? nome dela, a Lindinora, talvez, acho que sim. Ah, eu acabei de ler o nome dela. É isso, ela é quem tem seguidamente se negado a dar prosseguimento às ações que foram sugeridas pelas apurações da CPI. Né?
Eu não vou encontrar aqui agora no Mar de Letrinhas. Mas eu acabei de ler. Não, esse último capítulo do livro é chocante. Isso, Mas vamos do começo, Levino. Como que. perdão. Vou te perguntar do bastidor do livro, que é sempre uma coisa curiosa, né? Tipo, um livro. Esses livros que são feitos muito a toque de caixa, né? Tipo assim, isso aqui foi feito em questão de meses para ser lançado antes da eleição. E atrasou muito, assim, deveria ter saído até antes. A ideia era lançar até para o começo do segundo desse semestre, só está saindo agora, né? Mas. Como que foi essa operação para escrever um livro Não, tão rápido? falando da operação em si, é curioso trabalhar com essa coisa acontecendo, assim, né? Muitas coisas que você assiste pela TV, enfim, você não consegue enxergar a Você foi das superestrutura. pessoas que ficou acompanhando a CPI ao vivo? Ou Não, não? não, não, porque aí eu achei que minha vida ia ficar 100% tomada pela CPI. Então também foi um desafio de como eu não fiquei acompanhando tinha tabela, a escalação do Lollapalooza, no camarote da CPI, né? Que foi, Ó, a gente fala 14 horas muito, vai ter o depoimento da sei lá quem. isso, era, né? Então todo mundo ficou nessa loucura acompanhando assim. É, só que aí eu sabia assim, uma era que eu ia ter que revirar esses arquivos. Então eu falei, pô, vou ter que acabar, não quero assistir isso duas vezes. Então via os highlights ali, sabia o que estava acontecendo, mas como depois, à medida que o livro ia se processando, eu precisava checar várias coisas e tal. Então fui ver os depoimentos, teve uma pesquisa que foi horrível de fazer. Era tão ruim assim, que foi tão ruim remexer nisso, que era a pesquisar em todos os jornais, grandes jornais diários, as notícias desde a confirmação do primeiro caso na China até a instalação da CPI. Só relacionado à Covid política, assim. Foi muito horrível, assim, você revirar esse... Né, porque eu tive muita coisa não entrou no livro, assim, mas eu precisava disso para ter como referência para situar, porque é uma coisa horrível a gente escreve no livro, que os senadores escrevem no livro, que é essa dá um salto das mortes, que é horrível, né? Que é essa coisa que entre o pedido da CPI ser protocolado e a decisão do STF que autorizou a CPI, eu acho que vai tipo uns 100 mil mortos, sei lá, é gente Nossa. demais, assim. Né? Um dado que me chocou ontem, só para compartilhar com você, ontem eu tava vendo alguma coisa de alguém comentando daquele vídeo famoso da reunião ministerial que vazou quando o Moro saiu do governo. E acho que na altura que o Moro saiu já estava nas centenas de milhares, eu acho. Mas, acho que sim, não, tava nas dezenas. Mas na época da reunião eram 2.000. Então, tipo assim, quando a coisa estava super contida ainda, 2.000 já era um número bem expressivo, mas perto do que vivemos, né? É Era isso, é nada. uma escalada. Eu acho que a gente Tipo foi assim, tomando. A impressão que eu tive fazendo essa pesquisa, revirando nessa pesquisa, vendo os arquivos de jornal, é que a gente tomou tanto coice que esqueceu de umas coisas, assim, mas foi uma sequência tão grande de absurdo, assim, é total. isso. Eu lembro de estar você já vem horrorizado, assim, até que uma hora topa com a informação de que o Ministério da Saúde proibiu os médicos sem fronteira de atenderem os indígenas de reserva. É muito absurdo, assim, é claramente uma estratégia que estava em curso ali. Né? A decisão chancelava essa estratégia do governo. Uma coisa que não Atuam vai em ser. áreas de guerra e tipo ficaram proibidos de entrar. Aham. Isso, o Médicos Sem Fronteira consegue resgatar vítimas da guerra da Síria e não conseguiu entrar para atender tribos indígenas no Pará e na Amazônia. Pensa. Né? Uma Então, coisa. foi uma sequência tão grande de absurdos que a gente não se deu conta ainda do que foi. Não se deu. Da guerra que foi. Foi uma guerra. Tem uma expressão que eu acho que o Darcy Ribeiro e o. Eu não tenho dúvida agora se o Darcy Ribeiro e o Luiz Felipe Alencastro, ou talvez um cite o outro. Uhum. Uma expressão que eles usam para falar do período da colonização, né, é de guerra sanitária.
que sempre existiu no Brasil uma guerra que era sanitária, que eram os surtos de varíola, que matavam 50 mil índios em 2 meses na Bahia. Isso no século XVI, no século XVII, está tudo documentado, surto de Não, cólera, é. de doenças No, trazidas pelos portugueses, enfim, essas epidemias que apareciam e sempre prejudicavam as camadas mais pobres. Então eu acho que a gente está cumprindo o mesmo script ainda. Foi é uma muito louco. guerra sanitária do governo contra a própria população e quem se ferrou foram os pobres. Não, não óbvio que foram só os pobres, mas quem mais se prejudicou foi a Primeiro, classe sim. de baixo. Tem um dado que na época, não sei se é anos 30, anos 40, quando tinha crises de fome, de seca no Nordeste, que tem registro de campo de concentração, também era isso, juntava um monte de gente e as pessoas morriam tudo doente. Né, Tem uma história. Os escravos começam a. É curioso a gente estar falando disso e ir de repente para a escravidão, mas eu acho que faz muito sentido. Eu acho que França, nada nesse país pode ser discutido sem você levar em conta o sem dado que é o voltar um pouco. país da idade. Oi, tá ouvindo? Tô ouvindo. Falando que nada nesse país pode ser discutido sem você desconsiderar, né? Você desconsiderando o fato de que foi o país da era moderna que mais escravizou e por mais tempo gente no mundo. Assim. Isso não é só você pensar que os. Estou lembrando agora de uma coisa aleatória que me veio à mente, mas é um fato de que os escravos no Rio de Janeiro, por exemplo, e a partir daí se disseminou pelo país, mas começa no Rio, começam a usar sapatos por causa de uma crise de epidemia de saúde. Que agora me falha, está bem documentado, acho que no povo brasileiro do Darcy Ribeiro. Então as condições sempre foram muito precárias para as camadas mais baixas e tipo, nessa pandemia a gente só exponenciou isso, só elevou isso à 10ª potência. Assim. Isso a gente pode ver de uma maneira explícita porque quando você fala da operação do governo, uma coisa que eu sempre lembro é assim, quando a gente se trancou em casa naquele primeiro momento ali, as pessoas, que eu lembro assim, meu pai é um cara que não parou de trabalhar durante a pandemia, mas ele ficou 2 semanas em casa. Sim. Que era uma coisa assim, tipo, aquelas imagens da Itália, o Papa Sim. orando. E No final Itália daquele com período tem o discurso do 700 Bolsonaro, pessoas morrendo por dia. A gente chegou a 3 mil a 4 mil. sem o mesmo choque, né? Aí eu lembro todo mundo lembra das cenas do Peru, dos corpos na rua, da Bolívia, que não tinha carro antes de chegar no Brasil. Sim. É curioso, agora eu lembro de uma conversa que eu tive com um amigo na época. Eu falei, cara, eu me sinto na última cena de Melancolia do Lars von Trier. Eu tô aqui sentado, a gente tá sentado num gramado aqui, E lá vem. sabendo, esperando e vendo um planeta colidir com a gente. Vem um negócio muito brutal por aí, né? E veio. Você falou de um filme bom, eu quero falar de um filme ruim, que é aquele Não Olhe. Pra Não mim, vi, não aquelas. vi, Não viu? não Bem vi. forçado o filme, mas tem uma cena maravilhosa que é assim. Spoilers ahead aí, galera. Tem uma cena maravilhosa que o cara tá assim, eles. Né, vai ter lá vai cair o negócio no planeta Terra, acho que é um cometa, não lembro agora. Eles estão discutindo o que fazer com o cometa, né? E aí chega um bilionário, sempre eles, e ele fala: Ó, vamos soltar uma bomba no cometa, porque é importante que o cometa caia. Vai matar uma galera, porque vai cair uns pedaços grandes e tal. Mas é importante a gente fazer isso porque, tipo assim, tem uns minérios, a gente já pesquisou que tem uns minérios lá que a gente vai ter que usar. E aí nessa reunião, o governo americano muda de atitude. E aí o governo americano se separa do resto do mundo, porque o resto do mundo fala, mano, vocês Você estão tá me malucos. contando uma coisa que é tipo uma paródia, mas a gente tá tipo a um passo da realidade. Aí eu fico visualizando assim, me soa, a CPI não chegou a descobrir essa reunião, mas eu imagino que um dia teve uma reunião que alguém chegou no Jair e falou assim, então, tem um dinheiro aí, sabe? E aí as coisas foram rolando. Tudo bem, isso acontece de uma maneira mais Eu descentralizada. lembro de alguém colocando nas redes sociais, tempos atrás, uma conta que era a quantidade de aposentados, né, que morreram. E como isso influiu na Previdência e tal. Então.
Agora pensando, você falou um pouco da feitura do livro, a gente escapou discutindo as outras coisas. O processo da coisa em si Como mesmo. conversar, como conversar com Teve o isso de Randolph ouvir, e conversar com o Humberto. né, tava sempre à distância, encontrei pouquíssimas vezes pessoalmente o Humberto e o Randolph, os senadores. O processo se deu por WhatsApp, Zoom e Meet. Se alongou por mais tempo do que a gente tinha programado, assim, porque eles estão. Né, eu até pensava assim, quando entregar o relatório da CPI, eu vou ter Vai os ser de dois só boa. para mim, vou matar isso rapidinho e tal. Mas isso a CPI já tinha deixado estacionado mais um caminhão de trabalho, né? Então os caras não param, assim. É muito trabalho. Eu lembro, teve um dia que eu e Randolph, a gente foi conseguir conversar acho que quase meia-noite. Ele estava na praia, passando uns 2 dias de descanso, alguma coisa assim. Então teve essas situações, o aeroporto, táxi, carro. Vamos começar no carro e termina em casa para não perder tempo e tal. Então o processo foi essa correria assim, e depois só aí foi edição, né? Mas eu segui até a parte de colher o depoimento e entregar um documento primeiro ali, né? Na Entendi, primeira versão. entendi. E aí o livro vai trazendo todo esse. Tem uma coisa tem umas Ah, coisas, né, que nunca foram contadas e tal, de reunião, de bastidores, não necessariamente mega explosivas, mas tem né, coisas que são importantes. Tem muita coisa que, obviamente, saiu da imprensa, mas eu acho que o livro conseguiu fazer acho que os dois senadores conseguiram fazer um filtro bom de algo que eu acho que é quase o núcleo duro da coisa, assim, um documento muito histórico, que sim, não vai, que não, que se ficasse na dependência da memória da imprensa ou esquece. da mídia, de alguma outra coisa assim, isso não, essa verdade aí não iria existir. É Então porque eu acho que o livro tem esse, essa. esse, esse, essa, tipo assim, incriminar as pessoas rapidamente, porque uma coisa que eu sempre bato na imprensa hoje, assim, essa coisa 24 horas, acho que tira um pouco da gravidade das coisas, porque você vê muito processo, né? A própria eleição, né? Você acompanha ao vivo, ó, vai acontecer um golpe, vai acontecer um golpe. Tipo assim, 6 da tarde, ninguém aguenta mais falar em golpe. Então, tipo assim, foda-se. Né? Tipo assim, Tá todo parece, mundo me soa exausto. assim. Não é como se no final do dia te falasse, ó, operaram um golpe. Aí você fala, caramba, isso tem um impacto, né? Então, tipo assim, a CPI ela vem muito diluída, diluída. Quando você consegue resumir, ó, esse é o crime, pá, numa frase, aí Sim. você entende o que Sim. aconteceu. Sim. É isso. Voltando ao que eu tinha falado lá atrás, né? Que eu acho que a gente foi atropelado por tanta coisa que. é, eu tô pensando aqui, né? É difícil. Eu acho que tá todo mundo exausto, assim, né? Todo mundo ficou acompanhando política. Eu tentei dosar, que era o seguinte: eu tava cuidando disso aí, precisava pesquisar nos arquivos, precisava, né, ouvir a história e tal. Então eu fui me afastando o máximo possível da leitura diária dos jornais e do hard news. O Twitter tem um limite de 200 palavras bloqueadas, eu tenho as 200 bloqueadas no meu Twitter. Porque Quais, minha quais, timeline é uma paz, assim, eu tô lá para ver coisa bonita, comida e para ouvir jazz. É verdade. É, eu uso o Twitter para outra coisa, assim. Mas eu tô pensando assim, não tem ninguém que é ao meu redor que não tem que ir acompanhando política nesses últimos 2, 3 anos não esteja completamente exausto, né? Porque eu acho que o que eu fiquei tentando fugir e conseguir em parte, assim, era dessa chuva de estímulo, assim. Você tá a cada meia hora ultra revoltado com o novo absurdo que o governo acabou de falar, de fazer, né, ou às vezes um balão de ensaio, uma nota de um jornal, de um bastidor mal apurado. Então, eu acho que é difícil assim manter a,
a sanidade, nesse estado de constante balançar de ombros, assim, você não consegue, então você não consegue muito raciocinar, você está só reagindo, que eu acho que é ruim também, né? Mas acho que todo mundo foi sendo levado a isso, assim. Tô pensando quando vai muito horrível falar mal dos meus colegas, mas estou pensando Você não é um ex-jornalista? como é? Você não é ex-jornalista? Já pode falar mal. Posso falar mal. Estou pensando aqui uma dificuldade que eu tive também, né? Porque é uma coisa, eu acho que também está relacionada a isso que a gente está conversando agora, né? É um estímulo de muitas informações e muitas revoltas e muitas coisas que muitas vezes no dia seguinte você já esqueceu, você não soube a continuidade daquilo, você não soube que fim levou dali uma semana, se aquilo se concretizou, se aquilo ficou só na frase, se fazendo essa pesquisa nos arquivos dos jornais, né, especificamente sobre política e Covid, assim, nossa, a imprensa ajuda a confundir muitas coisas às vezes, assim, ou a esclarecer pouco, é inacreditável, assim. E informações que você, às vezes, tipo, tá, mas isso aqui tem que ter um segmento, e não tem segmento, ou não tem encadeamento, matérias que não se explicam, ou tramitações, por exemplo, a questão política, né? A questão do projeto de lei que foi para o Congresso, que o Randolph tenta colocar a emenda das vacinas, porque até então o governo estava arduamente trabalhando contra as vacinas, isso está documentado, né? Quando você vai pesquisar o andamento disso no jornal, assim, você tem só tipo o projeto de lei aprovado, é só o reclame, é só a declaração ou o fato resumido ali. Então você não entende a tramitação, você não entende o que aconteceu, a discussão que aconteceu por trás daquilo, quais eram os interesses. Então, acho que nesse sentido o livro também ajuda a desvendar várias coisas, assim. Mas é isso, eu tô falando isso, mas aí você pensa na estrutura, você pensa em como o jornalismo está sucateado. Total. Enfim, não tem muito o que fazer, é retrato da estrutura que você tem, não é questão pessoal de trabalho, nem capacidade de nenhum deles estão lá. Não, total. Uma coisa que eu fico pensando é assim, um exemplo para mim ficou muito, sei lá, parece uma. Porque é difícil você usar exemplos que acho que todo mundo visualiza, mas uma coisa que todo mundo viu ao vivo, por exemplo, no fim do debate, do último debate do Lula e do Bolsonaro, o Bolsonaro falou para Renata Lopresti, né? Vou respeitar vou respeitar as urnas, né? Quem ganhar... sim, óbvio, tá. Me confundi completamente, porque. Não, corta essa parte depois. não, vai ficar, agora já. Mas ele fala isso. Eu confundi com uma coisa que eu também não assisti nenhum debate. Nenhum debate. Mas eu lembro das pessoas comentando que eu acho que no último debate o Bolsonaro usou melhor o tempo, alguma coisa assim. Num dos debates ele teve mais tempo no final. Eu achei que você estava se referindo a isso. Não. Foi na entrevista final, ele pegou e falou: não, vou respeitar o resultado. Quem ganhar, ganhou. E aquilo virou o quê? Uma declaração. Tipo assim, né? Eles já viram moderado imediatamente. Sim. Então, tipo assim, isso dá voltas. Você tá cumprindo só o básico, meu amigo. Não, e aí o domingo foi o que foi, sabe? Tipo assim, obviamente, tipo assim, aí você entende a declaração ao reverso e fala assim, ele plantou, porque assim, se o golpe cai, se ele ganha, porque aqueles milhões ali é um detalhe. Sim. Mais umas 3 estradas fechadas ali, você já sabe. E aí, tipo assim, teria uma declaração na imprensa do cara falando, não, vou respeitar, e ele sairia como um democrata, quase. Sabe? Bizarro, por causa de uma má gerência de coisas, né? Eu acho que é difícil, mas também não sei. Acho que é fácil, né, a gente apontar defeito. Assim, lógico. Né? Mas, tipo, não sei a solução, mas que acho que precisava muito pensar em alguma coisa que saia da declaração, assim, do declaratório, do rame-rame, do que alguém disse, do que alguém rebateu, né? Tem uma forma que tem lá uma matéria, um projeto de lei polêmico, que eu odeio essa palavra de merda, que cacete é uma coisa polêmica, né? Tudo polêmico. Não, às vezes é mal mesmo, às vezes é mal intencionado, às vezes tem lobby por trás, tem uma série de coisas que... É o choquei grave. Tudo é grave. É isso. Virou um choquei grave.
Mas, enfim, acho que falta. É isso, falta você sair das quatro linhas dos caras, porque se você ficar reproduzindo o que é dito só, né? Essa coisa é isso, a matéria polêmica, aí vem lá, líder do governo, líder da oposição, tá todo mundo só declarando coisas ali que muitas vezes não são nem exatamente o real interesse do que está acontecendo. Né? Legal você falar isso. Aí no livro fala do lobby dos empresários para colocar dentro do projeto de lei do governo a permissão para empresas privadas comprarem vacina. Que isso foi uma coisa que ficou mais para muita gente, ficou como notinhas de imprensa. Não, houve lobby pesado dentro do Congresso para isso. Os empresários tentaram o quanto puderam, junto à relatoria que era pró-Bolsonaro também. Que era uma maneira de todo mundo voltar a trabalhar, né? Porque a proposta deles era doar 50% da compra e o resto aplicar nos funcionários. Bizarro. Agora você falou a gente está falando da percepção do mundo, e um capítulo muito legal do livro é o 8º aqui, que você fala, né? Corações, Mentes e Likes, que o Randolph e o Humberto vão descrever a relação deles com a internet, né? Tipo assim, como a internet ajudou a moldar a percepção em relação à CPI, porque aí tem uma coisa, a gente está falando aqui de como é difícil entender uma CPI. A internet foi um ponto, né, eles, no livro, acho que os dois explicam bem isso, assim, como a internet Fora orientou... os viciados, né? Ninguém tem tempo de ver 6 horas. Como é? Fora os viciados, ninguém tem tempo de ver uma sessão de 6 horas e entender o que aconteceu ali, né? Então, tipo assim, um meme... O meme resolve muita coisa, às vezes, é isso. E acho que o livro mais conta velhos, bem né, tentando lidar com isso. Acho que o livro conta bem como essa percepção começa, né? Que ele fala que a partir de certo momento ali, a curva do BBB foi descendo e a curva da CPI foi subindo dentro do mesmo público, que era um público jovem e tal, que estava mobilizado para comentar reality show e a Fazenda e não sei o quê, e que colou na CPI, né? Mas o livro acho que conta bem isso, conta bem isso, como essa percepção começa desde o começo, do comecinho ainda, quando a CPI não tinha sido instalada, até não direcionar, mas funcionar como suporte nos interrogatórios. Perguntas que saíram do Twitter, a partir de vídeos que foram postados no Twitter 3 minutos depois de alguém falar e ser desmentido na CPI, assim. Isso nunca tinha acontecido antes. Eu lembro, eu tenho memória da CPI do Collor, assim. Era uma coisa que a família se reunia ao redor do Jornal Nacional à noite, para entender o que tinha acontecido, o que era aquilo tudo e tal. Agora era essa coisa, você tinha streamer de game transmitindo o bagulho a CPI, ao vivo, né? comentando. A gente viu cenas assim, né? O cara falava uma mentira e, tipo, sei lá, alguém sacava. Tem um vídeo seu circulando no Twitter que o senhor fala exatamente o contrário. O senhor Manaus, a turma de Manaus, né? Que ficava negando que tinha ido levar o kit cloroquina e tal. Tem vídeos das solenidades, tem áudio. E isso tudo, boa parte disso veio do Twitter, e veio do Instagram, e veio... eu acho que conseguiu mobilizar a juventude também, que eu acho que é importante. Assim. Não só um militante cracudo que está lá já calejado e há 1000 anos acompanhando aquilo e tal. Eu acho que transformar isso em linguagem de meme e de coisas assim foi o pulo do gato para manter o fôlego da CPI, às vezes também. Isso eles contam. Né, de que muitas vezes o assunto, às vezes, estava ali capengando, uma semana que não era muito boa, e de repente vinha alguma coisa que tem vários episódios desse que as redes sociais ajudam a levantar e dar um fôlego, assim, o que estava rolando. A gente pensa, esse menino que viralizou lá com a coisa das vacinas, né? Lá ele digitando ninguém explicou melhor do que ele. E ele tá aí até hoje agora, ele tem uma carreira de humorista a partir daquele meme. Sim. É isso, acho que foi uma parceria ali.
que rolou. E acho que o Randolph já usava bem essas redes, o Humberto passou a usar mais também. Acho que foi a primeira vez que a oposição conseguiu ter um predomínio nas redes sociais desde muito tempo. Desde Você acha que talvez, foi sei um lá, ensaio para o que 2015. aconteceu nas eleições de 2022? Acho que sim, Também, né? Acho que sim. O Randolph e o Humberto falam muito isso, né? Que porque são os mesmos a frente protagonistas, ampla assim. possível foi desenhada pela CPI. Porque você tinha ali lavajatista, você tinha MDBista, mais de direita, mais de centro-esquerda, você tinha gente do partido do Kassab, você tinha, né, um monte de facção, os coronéis, alguns os mais antigos, como o Renan e tal, os caciques, né, o Tasso, e aí gente jovem também, como Viu a o Tasso Elisiane, com a estrelinha do PT, né? Quem diria? gente como a Elisiane Gama, como a própria Simone Tebet mesmo, né, que desde a CPI vem construindo eu tenho para mim, isso é uma impressão minha, assim, que eu acho que sem a CPI a Simone não teria se lançado. Não. E é até engraçado, né? Porque aí já é outro papo, mas a Simone fez um movimento muito que tipo, é tipo uma aposta, né? Mas Ela eu vou foi falar do. que a Simone é muito esperta. Eu observo a carreira dela há um tempo já. Ela tá lá do lado contrário, assim, mas você não pode desprezar a capacidade dos outros de fazer política. E política é isso, vai ter que ceder. Como a CPI cedeu para o relatório, Sim. como cedeu para a composição, como cedeu num monte de coisa. É que eu falo assim, o gesto dela, para quem não acompanha tanto, parecia errático, né? Tipo assim, vou me lançar quase Parecia desconhecida, muito, né? parecia muito, E no final ela virou o mas terceiro cresceu lugar muito. Acho a e pessoa que mais cresceu nessa eleição total, total. de patamar assim, político. Foi terminar em terceiro lugar e virou um cabo eleitoral gigantesco, né? Sim, sim. Ô Levina, uma coisa que eu queria saber, assim, conversando com o Randolph, com o Bert, você acha que eles têm? Porque isso é uma coisa que tá no livro, assim. Tem uma dimensão da política que é assim, esses caras estão no dia a dia, né? E tem uma coisa mais de quem acompanha mais a distância que vê os movimentos, né? Tipo assim, você consegue sacar coisas. Até isso que você falou assim, pô, você olha para a história, são movimentos que se repetem, né? Tem todo esse papo da ciência política mesmo. E no dia a dia, não sei, como você avaliaria, tendo conversado com os caras, o quanto que eles entendem, tipo assim, o quanto que você é sugado pelo dia a dia, sabe? Você entende a minha pergunta? Tipo assim, tá tendo uma análise mais a longo prazo, tipo assim, o grande jogo, e tem essa coisa da rotina. Você acha que eles conseguem avaliar as duas coisas ao mesmo tempo? Acho, isso é um palpite, seria melhor perguntar para eles, mas acho que pela convivência mínima que a gente teve, assim, eu acho que eles conseguem. Eu tô pensando aqui no Humberto. O Humberto é um cara muito, para usar uma expressão que eu acho que está ficando antiga, muito quadro de partido. Né? Um cara que foi formado desde o Randolph também, mas o Humberto tem essa Eles história falam disso, toda. né? O Humberto tem essa história toda dentro do PT, né? Desde a juventude, desde o colegial até hoje, assim. Então, e o PT sempre foi um partido que teve essa reflexão interna permanente, essa briga de facções, essas análises de conjuntura e, e Vou começar a ler esse estratégia. aqui, ó. Olha só, dos céus, parece bom. Tá interessante. Então acho que tem, porque inclusive está na formação dos caras. Mas acho que na maior parte do tempo eles estão muito sugados pelo dia a dia da coisa, que é massacrante. Assim. A CPI lidou com um volume de coisa, de documento, de informação, que é brutal assim para eles darem conta, e eles estavam lá. Isso requer horas e horas de estudo, de análise, de conversa com a equipe, com tudo, né? Para conseguir transformar isso em coisa palatável para as pessoas. Então Saquei. acho que no dia a dia é difícil, assim, porque é muito trabalho, é muito pesado.
E por, as sessões da CPI... Por isso que eu acho esse livro um valor, assim, é muito curto, tipo assim, não tem desculpa para não entender o que aconteceu mais, sabe? E eu acho que... agora, peraí, me fugi um pouco, eu ia falar. Não, e daí que algumas sessões da CPI duravam quantas horas? Aquilo? 8 horas, sei lá quanto tempo. 12. 12 Coisa horas. gigante. Então você pensa que antes e depois os caras estavam lá moendo ainda, trabalhando e indo dormir às 2 e acordando às 7. Para ver coisa e tal. É pesado. Então acho que na maior parte do tempo eles estão meio sugados, assim. É muito pesado. Na feitura do livro, você falou um pouco da sua relação com a pandemia, né? Tipo assim, o nosso primeiro telefonema foi acho que já na pandemia, e você tava, né, tipo assim, vendo o que ia fazer, mas você tem um negócio, você lida com pessoas. A gente fez 2, né? Um acho que pouco depois e um já no passado, talvez. Acho que sim. Não, mas acho que é um só. Será que é 2? Acho que são 2. Mas tudo bem. E tipo assim, fazer o livro fez você rever alguma coisa? Tipo assim, tipo, não alterar uma percepção, porque eu acho que você já estava bem ligado no que estava rolando assim, mas tipo, te mudou alguma coisa? Te mudou a dimensão? Te mudou uma percepção? Você percebeu coisas novas? Ou... Porque uma coisa que você falou assim, você conversa muito com seus amigos, né? E tipo assim... Eu acho que eu percebi o quanto eu ainda sou idealista, porque eu achei que as pessoas iam mudar alguma coisa com a pandemia, assim, mudar, sei lá, ia acontecer alguma coisa de melhor para as pessoas, assim. Sei lá, das relações, esperava que as coisas se... Não sei o que eu esperava também, né? Diante do fim, a gente ia perceber, né, tipo assim, o valor da Eu vida, esperava, né? mas eu acho que rolou durante a pandemia, pelo menos pensando no meu ramo, assim, né, principal, que é restauração, né? Rolou muita solidariedade. Acho que aconteceu muito durante. Acho que isso é o que salva a gente, assim, inclusive como país. Lembrando do Darcy Ribeiro, a mão que chicoteia é a mesma que dá abrigo também, né? A gente está servido por essa. É um povo muito sofrido, que faz sofrer, mas que também acolhe, enfim. Então acho que criaram-se essas ondas de solidariedade, esses núcleos de solidariedade. Conheço grupos que até hoje estão distribuindo comida na rua, que começaram na pandemia. Eu ajudo, acho que dois agora. Eram 3, mas 2 projetos que estão na rua desde que a pandemia começou, assim, e que nunca mais pararam. Então eu acho que teve, né, acho que consigo enxergar várias coisas positivas, assim. Mas acho que no geral, puta merda. Acho que fiquei ainda mais de esquerda. Capitalismo tardio é um lixo. E sei lá, é isso. Eu fiquei mais. Acho que revoltado, principalmente vendo a atuação da nossa elite, assim, que é inacreditavelmente baixa e horrenda e sem futuro nenhum, assim. É uma gente muito podre, pobre, que só tem dinheiro. Quando você vê o lobby do empresariado no projeto de lei, assim, óbvio que aí também está contando a história da Luísa Trajano, que se não fosse ela, as vacinas não tinham saído, assim, isso é um fato, se não fosse, né, a pressão dela junto ao Pacheco, isso está contado aí no livro e tal. Mas se não fosse o lobby dessas ilhas de solidariedade, né, a força dessas ilhas de solidariedade, assim, teria prevalecido algo muito pior. E é engraçado quando você faz essa descrição de elite, né? Tem uma burrice, né, ainda, assim, que vem dessa coisa meio trampista, né? Tipo, de ficar olhando sempre para a América. Tipo assim, a gente, se eles tivessem uma solução original para a pandemia, o Bolsonaro. É uma gente muito desgraçada. Eu tô pensando aqui que. Cara, é engraçado você falar, é curioso você falar isso. Eu lembrei agora do Roger Scruton, que é o escritor inglês que morreu, acho que na pandemia até, né? Eu gosto dele, é um escritor conservador, leio o Scruton, acho o livro deles sobre conservação ambiental é ótimo.
Você vê que nenhum conservador brasileiro está falando de ambiental. Ninguém fala de nenhum deles fala desse livro do esses reaça safado, desse livro do Scruton, né? Uhum. Mas eu lembro de uma vinda dele ao Brasil, onde ele falava assim: esses reacionários conservadores brasileiros precisam parar de olhar para os Estados Unidos, para a Inglaterra, desenvolver o seu próprio cânone, o seu próprio conservadorismo. Só que assim, isso é impossível, porque, primeiro, acho que o motivo principal é a escravidão, mas, no fundo, é uma elite que odeia o próprio país, que desconhece a história do país, ou que, tipo, usufrui há tanto tempo dele, que é isso, tem uma relação de parasitismo, assim. Então não vai conseguir enxergar a profundidade do que é esse país, assim, e de como é burro você atuar contra o seu próprio país, você está contra a sua própria possibilidade de riqueza, de enriquecer é lícito. O Mao Tse Tung já dizia isso. O problema é como você faz isso. Porque eu fico pensando nessas duas formas, assim, de, né, a gente está falando de burrice, mas assim, tem duas burrices que para mim são muito evidentes. Que uma é essa, é a tal é o Harvey, né? A loucura da razão econômica. Os caras resolveram a pandemia em conta do Paulo Guedes, né? Conta de banco, assim, ó. Se morrer tanto, taranã, resolve aqui a cura. Você pega, hoje eu lembrei disso, inclusive, isso não faz sentido. Da entrevista que o Paulo Guedes dá antes da pandemia, ele fala: com 4 ou 5 bilhões a gente vai resolver a questão do Covid. Eu tenho um amigo em Londres. Cara, exato. Isso é uma coisa absurda. Esse cara tem que ser achincalhado na rua. O cara que no começo daquela pandemia fala assim: eu tenho um amigo meu em Londres que é só ligando e chegam não sei quantos milhões de vacinas, ou seja, testes, alguma coisa assim no Brasil. Cara, esse cara tá vendendo terreno na Lua. Isso pra mim é a burrice número 1, a loucura da razão econômica, né? Você põe. Não, tem uma coisa também que é o brasileiro adora a coisa de que o confundir talento para ganhar dinheiro com inteligência. Sim. Você pode ter muito dinheiro e ser um burro completo, assim, como boa parte é. Isso não vai livrar de você né? Então, o que o Paulo Guedes fez muito na vida? Grana. Em banco. na jogatina do mercado. Né? Exato. Ele fez isso, só fez isso. E aí a segunda burrice que eu constaria é, tipo assim, se o Bolsonaro tivesse um olhar original para a realidade, ele falaria: peraí, aqui abriu a maior janela de oportunidade da história. Ele perdeu uma chance de, mesmo sendo ele, ficar 20 anos no poder. Fácil. Imagina se ele resolve a pandemia. Eu acho eu lembro de uma conversa com os senadores, uma das últimas conversas nossas, onde a gente dizia: acho que a campanha vai ser coração e estômago. Estômago era a economia, né, fome, né, essa crise toda, e o coração era a pandemia. Era lembrar de como esse governo administrou isso, assim, né, e ficar relembrando como era uma tática, como era uma estratégia, de que modo isso foi implementado, de que modo isso foi externalizado pelo Bolsonaro. Assim, foi tanta declaração absurda, uma atrás da outra, que você não consegue catalogar tudo na cabeça. Né? Sim. Aí viria uma pergunta para a gente já encaminhar para o final, que é isso, tipo assim, você falou da mudança de percepção, aí você falou de campanha política também. Aí uma coisa que me veio assim, no começo da campanha, a pandemia era um tópico. E eu senti, aí pode ser uma impressão errada minha, que ela foi deixando de ser. Primeiro pelo volume de mentira, a questão religiosa se impôs, né? Então você tinha que explicar que o cara né, tipo assim, os dois lados usaram disso, né? Tipo, o cara tá na maçonaria. Aí, tipo, o que é maçonaria? E, vai fechar a igreja. Então, ainda bem que eu vi só de longe isso, assim, e achei, não sei, eu achei umas coisas ruins, assim, mas passou. Mas virou outra guerra, então a pandemia saiu do foco. E aí eu queria te perguntar assim, escrevendo livro, você acha que, não sei, também das suas outras leituras, o que você atribui isso? Assim, tipo assim, é um assunto que eu acho que assim, a solução que o livro tem, o livro encerra com isso. É um assunto que a gente tem que discutir, tipo assim, o nosso futuro está em culpar os responsáveis por essa tragédia e dimensionar a tragédia. Mas é um assunto que ninguém gosta muito de falar, não rende voto.
É Ao porque mesmo tempo, eu queria te falar uma eu coisa. acho que teve Na essa vitória coisa do Lula, eu vi muita celebração das pessoas que sofreram na pandemia. Tipo assim, uma coisa que viralizou só no TikTok, nos quais da vida, são as pessoas enlutadas gritando, porque o cara perdeu, sabe? Pessoas que não são petistas necessariamente. Não, é gente Isso que tá perdeu meio, gente, é gente que isso, perdeu parente, é gente isso ficou que... meio de canto na imprensa também. Então, tipo assim, eu acho que tem uma coisa, tá ligado? Ao mesmo tempo que não comove de uma maneira, é uma comoção, sabe? Tem uma Sim, dialética, tem uma coisa sim. aí Não, mas é misteriosa. uma ótima pergunta, assim, eu acho que... Não, tô pensando aqui. Agora eu me perdi um pouco. Pera, não. Pensando nesses dois aspectos, ao mesmo tempo que é um assunto comovente e que Não, acho que assim, acho que o volume é isso, por mobilizou exemplo. pessoas, ele também ele O volume de desmobiliza. informação durante a CPI foi tão brutal e durante a Exato. pandemia e a isso se acumulam as perdas, os lutos. Quantos anos você passa para terminar um luto, para encerrar um luto, para Não, encerrar uma perda ao mesmo tempo? por exemplo, Levino, rapidinho, novos lutos, assim, a gente acabou de perder a Gal Costa. O que é você pensar assim, uma cantora tão viva, presente, né, atual, cantando no palco, pô, ela viveu 3 anos injustiçados, sabe? Na volta você perde. Pensei muito isso quando o João Gilberto morreu, que eu pensava, porra, que época desgraçada para esses nossos ídolos estarem morrendo, porque Sim. é isso, não teve uma palavra. Eu lembro do Bolsonaro dizendo, ele era conhecido. Era um cara legal ali. Cara, o cara que refundou esse país se chama João Gilberto. E daí o cara morre e o país não tem consciência de si. Né? Aí eu acho que entra, voltando o que eu estava falando antes, eu acho que tem que ter um monte de coisa colada a isso, que é esse volume absurdo, as perdas, o luto, ao mesmo tempo. Aí eu vou voltar para uma frase do Bolsonaro que é péssima, mas que ele fala lá no meio da pandemia, ele fala assim, o brasileiro tem que ser estudado, porque o brasileiro pula na lama, nada, e não pega doença nenhuma, não sei o quê. É uma frase muito tosca, mas tem um fundo aí que, dessa maneira, ele se comunicava com a base dele, e com uma base popular que durante um tempo se bandeou um pouco para o lado do bolsonarismo nessa época, com essa coisa o brasileiro já está tão acostumado a sofrer, a padecer, a perder, que a pandemia, para muita gente, foi encarado como Mais um mais dia. uma guerra da vida que eu estou vencendo com a graça de Deus. Então você não pode desconsiderar o que é essa experiência de brasileiro num país com 60 mil mortes por ano, Aí como a gente você chegou. matou a charada, hein? Então você é um povo que está, de fato, acostumado à morte, é um povo que vive enlutado, que vive de perda, de chacina. Basta dar uma olhada você abre portais de notícia e corre para ver notícias da Baixada Fluminense e da Baixada Santista todo dia. Acho que a gente vive numa mistura de México e Colômbia, só que diluído, né, na imensidão do país. Sim. Assim. Agregado a isso, pobreza, miséria, falta de formação mínima. Tô lembrando agora de uma música do Caetano, quando ele fala o Império da Lei ainda há de chegar no interior do Pará. Sim. É exatamente isso. Assim, cara, 500 anos depois, não tem nem Império da Lei, meu amigo. Quanto mais chegar no interior do Pará. Agora, quem matou o meu amor há de pagar. Pois Então, tem isso. Então, espero que a conta seja paga, mas não tenho certeza, porque acho que a gente se acostumou e agora acho que muito cindido e muito dividido. Vai precisar de conciliação e espero que a CPI não entre nessa conta, assim, porque eu acho que tem muita gente para ser criminalizada e julgada por isso, e que prova tá aí jorrando, assim. Porque, e essa música que você lembra é muito foda, né? Porque ele fala: quem matou meu amor há de pagar, ainda mais quem mandou matar. Né?
Então, realmente, são as duas. Sim. Você cria uma... É isso, a gente está afundado nessa violência, assim. Então, eu acho que esse costume com a desgraça, né? O brasileiro está acostumado com a desgraça, assim. Acho que afetou muito a classe média e tal, mas eu vi muito esse discurso na classe baixa, né? Na classe do operariado, assim, sem defesa, falando, eu só tenho eu por mim. Eu já saio de casa arriscando morrer todo dia, assim. E acho que essas pessoas ainda estão por aí, lutadas e precisando ser ouvidas. Total. Agora a pergunta sacana. Fazer um livro. Você tinha ajudado a fazer um livro um pouco antes, não é? Qual que livro que era? Eu não tô lembrando. Não, antes não. Não? Eu tinha uma lembrança que você tinha ajudado a fazer algum livro. Antes não. Mas fala, o que você ia perguntar? A pergunta é: ficou com vontadezinha de voltar a escrever? Fazer alguma Me deu coisa na vontade de área? escrever mais projetos assim, como livro e tal, né, que eu possa colher, ouvir as pessoas. E fazer minhas coisas, o podcast. Vou fazer a segunda temporada do meu podcast show, que eu gosto. Conta do podcast. Tem a primeira temporada lá que tá no Spotify, né? Que na década passada 10 shows salvaram a minha vida. São crônicas de 10 shows que eu vi nos anos 2010, no começo dos anos 2010. E vou, a partir de janeiro, gravar a segunda temporada com entrevistas de amigos e gente que viu grandes shows e tal, e vai mudar para um dia um show salvou minha vida. Foda. Tem uns convidados que vão ser legais, assim, para contar os shows, histórias de uns shows muito históricos no Brasil, assim. Mas fora isso, assim, saudade de redação, dessas coisas, nunca, Deus me livre, assim. Sangue de Cristo tem poder, cara. Nunca mais. Nunca mais. Eu acho que na pandemia também a maioria das pessoas, dos jornalistas que eu conheço, acabaram se acostumando no home office, né? Cara, eu acho que o ambiente, eu tenho curiosidade na ambiente de redação tem muita coisa boa. O ambiente de redação tem muita coisa boa. Mas cobra um preço e tem uma exaustão ali que eu tô tranquilo, eu tô de boa. Agora, mais uma pergunta, aproveitar que você tá aqui no podcast, né? Você que é um fã de séries, qual que é a boa do momento? Você assistiu aquela The Bear? Vi, é ótima. O que você achou? É ótima. Puta série realista, grandes atuações. Isso que eu te perguntar, é real? É aquilo lá boas mesmo? Histórias. Aquilo ali é real total. Total. Tem situações, inclusive, piores, variações daquilo que eu já vi, assim. É aquilo. Você vai no dia de abrir estoura um sanitário. Passei por situações dessas em setembro. Teve um dia que eu não abri porque deu problema no fogão e o técnico de fogão já atrasou 3 horas. Era para chegar às 8, chegou às 11. Quando ele chegou às 11, a gente não tinha mais como funcionar. Eu não conseguia alguém para substituir. Porque é muito específico, é um trabalho específico de fogão industrial e não sei o quê. Essas coisas acontecem. Então é uma puta série. Vou falar umas séries que eu vi esse ano que eu gostei muito. Vi o Ruptura Severance, que é ótima. Acho que quem teve vida corporativa vai se enxergar naquilo. Nossa, assim. é foda. Puta merda. Achei. E tem um final que, assim, se eles vão resolver na segunda temporada, mas é um final tão interessante que podia acabar ali, ó. E aí? Quero ver. Imagina o resto. Eu fiquei louco com o final da primeira temporada. Mas estou pensando aqui em outra série. Sabe uma série que ninguém falou, uma série, um drama meio comédia, assim, que tá na HBO, que chama Alguém em Algum Lugar. Não ouvi falar dessa. São episódios acompanha uma família no interior do meio oeste, nos Estados Unidos. Um drama simples, assim.
E é uma história, para mim foi uma das melhores séries desse ano e ninguém falou absolutamente nada dela. Chama Alguém em Algum Lugar. E tem uma protagonista Somebody que é Somewhere. ótima, que atua muito e que ela canta. Então a música é um ponto muito importante na série, assim, que é. Putz, foi uma das séries mais legais que eu vi esse ano. É muito empática, é muito bonita e singela. É uma série singela. E são episódios em meia hora, 25 minutos. Ah, vou assistir. A HBO tem esse talento de enterrar as coisas que ela lança. Assim, é É cheio de impressionante. coisa legal na HBO. Tem a edição italiana do Gomorra, de Gomorra, da série italiana. As 4 temporadas são na HBO, são excelentes. As 2 primeiras são perfeitas. Vi uma série boa do Star Plus que chama Dopsic, que é sobre é uma série de ficção sobre a família que criou o Oxycontin e deu início à crise dos opioides que deu em 500 mil mortes em 10 anos. Nossa, e é o Michael Keaton. O Michael Keaton tá. Cara, é o Michael Keaton e essa Ele série tá é ficando tipo. especialista em fazer trapaceira. Essa série é foda. E junto dela dá pra ver um Ah, ele documentário é da bonzinho no HBO. set, tudo bem. Tem um documentário da HBO que chama O Crime do Século, que é sobre a crise dos opioides. Aí você vê na sequência, meu amigo, você quer sair de casa já queimando coisa, destruindo. Você fala assim, não, Vamos o fazer com os capitalismo tem que franceses. acabar amanhã, não é possível isso. Assim. Mas vê esses dois que são bons. Pô, vá, muito bom. Falando no fim do capitalismo, para a gente sobreviver aqui no Telefonemas, você tem que ajudar a gente a sobreviver dentro dele, enquanto ele não acaba. Então considere, ó, mandar um pix aqui, ó, nesta QR Code ou na Sim, é descrição desse verdade. episódio. Considere virar um apoiador nosso lá no apoia.se/telefonemas. O Rodrigo já colaborou esse ano, então faça como o Rodrigo Verdade. Levino, colabora com o Telefonemas. Enquanto, Hum, como diz o Mark Fisher, enquanto a gente ainda está conseguindo imaginar mais facilmente o fim do mundo do que o fim do capitalismo. exatamente. Grande É Marquinho. isso. Ô, Foda, Levino, Daniel. te agradecer muito por ter colado aqui, contado sobre o livro. Tamo Vou junto. recomendar mais uma vez, ó, documento. Porque é isso que você falou, né? Os jornais vão passar, entender a Cara, CPI não, no futuro vai ser muito eu, difícil. Isso aqui vai eu, ser tava, muito importante. eu comentava isso com os dois, falando, né, isso da importância do documento histórico, desse registro, porque eu que sou um cara desorganizado, não tenho um portfólio do que eu fiz quando eu era jornalista, das redações que eu passei, assim. A partir do momento em que eu fui buscar minhas coisas e tipo, não existe mais nada, não tem mais DDoC da Abril, não tem minhas matérias da época da Playboy, não tem nada. Aí eu percebi que é isso, a gente tem uma ilusão de que a imprensa vai guardar, de que vai ter um arquivo. Isso, o tempo se apaga, assim. Então faz o seu registro, faça o registro, produza a memória, que é a única maneira que tem dos fatos não serem esquecidos. É isso, turma. Com esse recado, a gente encerra esse Telefonemas. Até a Valeu. próxima. Até Um abração mais. e um beijo para Falou. todo mundo. Valeu.